E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael e queria falar um pouco hoje sobre o terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado, intitulado As Potencialidades do RPG na Educação Escolar. Eu defendi em 2008, né? Ah, faremos 11 anos esse ano já de texto pronto. O terceiro capítulo ele chama muita atenção para uma discussão atual, né? Por mais que pareça estranho, mas é uma discussão que voltou à tona e eu vou comentar um pouco a respeito com o tempo. O outro capítulo, né, que eu já discuti aqui, ele fala sobre os crimes relacionados a RPG, né, e todo o medo da imaginação que permeia. Eu fiz análises de notícias, né, dos supostos crimes relacionados ao RPG. E aí esse capítulo agora eu faço uma contraposição do RPG dentro dessa lógica, por que ele é acusado, o que está por trás dessa acusação, dessa falta de entendimento do funcionamento do RPG, e essa acusação do RPG enquanto algo perigoso, criminoso, místico, mágico. O título do capítulo é RPG entre o desencantamento do mundo e o romantismo anticapitalista. Então, como eu escrevi há 11 anos, eu imprimi, tá? Alguns trechos eu vou ler, que são partes interessantes. Então, o primeiro ponto é, as pessoas que acusam o RPG de serem uma espécie de ritual, uma porta de entrada para a magia, são pessoas que acreditam na existência e na eficácia da magia. Tá? Esse é o primeiro ponto. Quando você fala com uma pessoa, não, RPG não faz isso, RPG não tem, isso significa que a pessoa acredita que, não, ela faz. Acredita que, sim, você vai invocar um demônio a partir do seu RPG, do seu Magic. O que nós temos aqui é basicamente uma pessoa que acredita que a magia existe, é funcional e é acessível por vários meios. Na minha própria dissertação, eu selecionei um trecho, então é uma visão de mundo que observa, que analisa, que orienta, que o mundo ele é permeado de seres mágicos. Na minha dissertação, coloquei um trecho que são rabinos que teriam feito uma magia proibida para machucar, para prejudicar o Ariel Sharon. O Ariel Sharon estava doente, né? E então eles afirmam, eles acreditam, olha, a magia é real, a magia existe. Se vocês quiserem dar uma olhada, está lá, página 55. Eu até escaneei o jornal, se vocês quiserem dar uma olhada. É uma matéria de 2006, tá? Então, quando a gente fala dentro dessa lógica, o RPG ser um ritual, uma porta para que nós tivéssemos sim um contato com a magia, aí entra a questão. Eu vou trazer para vocês uma discussão, tá, do Max Weber, que foi bem organizada pelo Antônio Flávio Pierucci, falecido professor de Sociologia da USP, sobre um conceito chamado desencantamento do mundo. Para o Weber, o Weber ele acredita que existe um processo chamado desencantamento do mundo, e esse processo de desencantamento do mundo, de certa forma, opõe um pensamento mágico ao pensamento religioso, o pensamento religioso ao pensamento científico. Então, esses três campos, essas três esferas, estariam ligados basicamente a essa nova forma de ver o mundo, de pensar passo a passo, né? Então, vamos pensar aqui o que seria esse pensamento mágico. Para o Weber, tá? O pensamento mágico ele seria irracional no sentido de que ele não porta uma racionalidade teórica, mas sim prática. A ideia de que a magia seria uma forma de agir no mundo, agir dentro do mundo. Então, dessa forma, o que a gente vai ver aí? A ideia de magia enquanto uma ação teleológica de curta duração. Então, é uma ação que visa ser rápida, que visa resolver algo rápido, amarração de amor, dança da chuva, né? Ou uma cura espiritual. São ações
que visam resolver algo rápido, prático, e a magia não carrega dentro de si uma ética universalista. Então a magia ela não carrega dentro de si 10 mandamentos, por exemplo, né? Então ela de certa forma, tem uma moralidade elástica um pouco maior. E dentro dessa lógica, para o Weber, né, e citado pelo Pierucci, o que vai ocorrer aí é um processo de, com a chegada dos ascetas judaicos, né, com o monoteísmo, você tem um desencantamento da magia. Por quê? Vamos lá. O que acontece nesse sentido? A magia monoteísta, a religião monoteísta, primeiro ponto, ela acredita em Deus. E ela acredita em Deus e ela acredita em magia. Veja, por exemplo, a Inquisição, né? Perseguição a bruxas, etc. Magia existe. Mas a magia, ela coloca em risco a lógica divina. Deixa eu explicar. Quando a gente fala de magia, nós estamos falando de uma ação humana em aspectos sobrenaturais, né? em elementos sobrenaturais. Os elementos sobrenaturais o religioso acredita, só que ele acredita que ele é ordenado por uma força maior, né? O monoteísmo principalmente. E essa força maior, ela te dá, diferente da magia, ela te dá uma ética cotidiana, né? Se a gente para pensar, existe a ética aí os 10 mandamentos, né? Todo monoteísmo ele tem um código de condutas muito rígido, restrito, de ações, de definições, e que a magia muitas vezes rompe. Então, o que seria a magia? A magia ela seria uma forma de burlar a vontade de Deus. Por que o milagre é aceito? O milagre é aceito porque o milagre é a revelação da vontade de Deus na Terra. A magia é a imposição da sua vontade sobre a vontade de Deus. Então, quando você faz a amarração de amor, é como se você estivesse obrigando Deus a te dar uma coisa que Ele não quer te dar, que não é para você ter. Era para você sofrer por esse amor, era para você aceitar, mas é como se você burlasse, como se você tomasse para si, né? Então, dentro dessa lógica, o que a religião ela oferece? Esses problemas imediatos do cotidiano, eles apresentam uma promessa metafísica, ou seja, uma vida pós-morte, a felicidade pós-morte, né? Não no cotidiano, não no dia a dia, mas sim algo a ser conquistado no futuro, a ser conquistado pós-morte, a ser conquistado quando você tiver aí essa sua possibilidade, esse seu acesso ao novo mundo, tá? Então, a vida cotidiana se sobrepõe à vida extra-cotidiana. Porque a magia é uma ação extra-cotidiana. Você não vai se apaixonar todos os dias, né? Então você vai fazer a amarração de amor quando você estiver apaixonado. Você não vai fazer a dança da chuva todos os dias. Você vai fazer quando precisar, na chuva. Agora, a amarração, o cristianismo, por exemplo, você precisa seguir a conduta em todos os dias. Ou seja, de certa forma, ele sacraliza o cotidiano, no sentido de que o cotidiano agora tem uma lógica, né? Então, se você trata bem as pessoas, se você respeita as regras, se você coordena, orienta, define suas ações, se você trata bem seu vô, se você joga RPG, né? Então, inclusive no cristianismo, por muito tempo tem essa ideia de pecar por pensamento. Mas se você pensou, você pecou, né? Então, dentro dessa lógica, a religião, ela, de certa forma, vai definindo as categorias e vai colocando o pensamento mágico, as ações mágicas, rituais mágicos, não sacralizados, não ritualizados dentro da igreja, eles vão sendo marginalizados, vão sendo perseguidos, né, vão sendo acusados, porque seriam uma deturpação da vontade de Deus. Ok? Então, nesse processo, a gente vai ter um outro momento, que é o momento do desenvolvimento do quê? É o desenvolvimento do capitalismo e da ciência. O processo da ciência, o desencantamento do mundo pela ciência,
ela parte de uma outra lógica. A ciência, ela é basicamente a definição de que não existem forças misteriosas definindo a nossa vida. Eu vou ler aqui a definição do Weber, que o crescente intelectualismo e racionalização significam o saber e a crença de que basta alguém querer para poder provar a qualquer hora que, em princípio, não há forças misteriosas e incalculáveis interferindo, que, em vez disso, uma pessoa pode, em princípio, dominar pelo cálculo todas as coisas. Isso significa o desencantamento do mundo. Ninguém mais precisa lançar mão de meios mágicos para coagir os espíritos ou suplicar-lhes, feito selvagem para quem tais forças existiam. Ao contrário, meios técnicos e cálculos se encarregam disso. Então, a magia, a religião nessa definição, organização, estruturação, e aí vem a ciência. A ciência, cálculos, metas, análises, tá? E nesse sentido, nesse momento, a magia ela é completamente expulsa. A religião não acredita em magia, não acredita em sobrenatural, ela exclui o sobrenatural da sua realidade. Eu sei que vocês podem falar assim, mas tem um físico que acredita em Deus. Tudo bem, tem um físico que acredita em Deus, mas ele não usa Deus na sua teoria. Ele tem na sua crença pessoal, mas ele não usa na sua teoria. Então, o que a gente vai ter basicamente é essa separação radical. E o que a ciência faz? A ciência ela passa a explicar o mundo que era explicado pela religião. E aqui começa a grande crise, né? Aqui começa o grande problema, o grande embate que recorrentemente volta à tona entre religião e ciência. Queria pensar aqui com vocês. Tem uma discussão interessante sobre o Galileu. Né? Se a gente pensar no Giordano Bruno, se a gente pensar no Galileu, esses pensadores, né, que tentaram estudar um mundo para além da religião. E o que aconteceu com eles? Foram perseguidos pela religião. Por quê? Porque eles desdiziam a grande obra. Não, que eu falei que a religião tem uma visão geral e organiza o cotidiano. E essa organização do cotidiano está completamente estruturada em certas verdades. Então, estrutura-se em certas verdades. Quando você começa a romper verdades, você rompe a moral do cotidiano. E quando você rompe a moral do cotidiano, você abre suposições. Se a Bíblia, se a igreja está errada nisso, será que não está errado naquilo? Como que você encaixa? Como que você organiza? Então você começa a criar dúvidas dentro de pensamento religioso, que tem que ser uma ética universal, um sistema de valores muito fechado, com uma explicação sobre o mundo. E a ciência é completamente o oposto, né? A ciência parte de dúvidas e vai preenchendo respostas que podem ser colocadas em dúvidas, constantemente colocadas em dúvidas. Tem um trecho aqui, tá, do Glasersfeld, que ele cita o que estava acontecendo com o Galileu. E a Igreja Católica ela estava disputando, né? Está disputando a hegemonia, basicamente, está disputando quem explica o mundo. E tem um trecho do Glasersfeld muito interessante que aponta um pouco isso. Como sabemos, Galileu foi acusado de heresia pelo Vaticano porque seu modelo de sistema planetário não era aquele que o Vaticano queria que fosse o verdadeiro. Nesse tempo, o cardeal Bellarmino, que havia sido fiscal no processo contra Giordano Bruno, era um homem muito civilizado e, ainda que católico devoto, pensava que era uma lástima que alguns dos homens mais inteligentes de sua época tivessem que morrer na fogueira. Escreveu uma carta a um amigo de Galileu, dizendo-lhe que este deveria ser prudente e falar sempre em sentido hipotético, apresentando suas teorias como se fossem imaginadas para fazer cálculos e previsões, não como se fosse a descrição da obra de Deus. Então, o desencantamento do mundo, ele, de certa forma, a religião e a ciência começam a disputar esse campo da verdade. O que é a verdade, como se constitui a verdade. E então, deixa bem claro o texto. A ciência é a hipótese, não comprovação, e não pode ir contra o pensamento da igreja. Mas aí tem um problema, né? Qual que é o problema? O desenvolvimento da indústria capitalista. A indústria capitalista só pode se desenvolver com o pensamento científico, com conhecimento científico, com análise científica, com dados científicos.
aumento da produção, desenvolvimento de tecnologia, tudo isso foi necessário dentro do capitalismo a partir da racionalidade científica. Então, o que acontece basicamente é que a religião foi, passo a passo, sendo desalojada, né, sendo expulsa para o campo irracional. Os sonhos, os símbolos, os sinais, a língua dos anjos, e menos sobre o mundo. Fala-se menos sobre o mundo e fala-se mais sobre o contato com o sobrenatural. Porque a ciência, de certa forma, desalojou a ciência desalojou a religião como fonte explicadora da nossa realidade. Tá? Então, ok. E o RPG? O que acontece? Por que o RPG ele se encaixa nisso daí? Se encaixa por um aspecto. O RPG ele vai basicamente dentro dessa lógica que é o novo patamar da religião, que são monstros, o sobrenatural, o não acessível. Então, quando você pega criação de fichas de personagem, quando você coloca... Você está lidando ali com símbolos, você está lidando com imagens, você vai falar de seres extraplanares, de seres demoníacos, você vai falar de poderes, que a ciência diz não acredita, mas a religião fala, opa, isso existe, é perigoso. E o RPG vai lidar de uma forma desencantada. Tem um livro do D&D, tá? Chamado Deuses e Semideuses, que é um livro que te ensina a criar fichas de personagens para D&D de deuses. Eu vou citar aqui o que o autor fala, né, os autores escrevem, que é um conjunto de regras estatísticas. Lembra? Calcular. O desencantamento do mundo é cálculo. E ele te ensina a calcular. Um panteão vibrante e realista para a sua campanha. Um conjunto de divindades que ajude a traçar os rumos dos acontecimentos de aventuras de nível épico. Divindades que inspiram os clérigos, druidas, paladinos e demais personagens de seus jogos às maiores alturas do heroísmo e às profundezas da vilania. Bem, também providenciamos os instrumentos para isso. Ou seja, o que o RPG está fazendo é pegar elementos místicos, mágicos, de crenças gerais e está te ensinando a transformar isso em algo quantitativo. Quem é mais forte, Thor ou Hércules? Quem é mais poderoso, Odin ou Zeus? Então, quando você pega essa possibilidade muito ampla, deixar bem claro que o D&D ele não fala sobre judaísmo, islamismo e cristianismo, ele fala sobre essas religiões que são consideradas pagãs ou politeístas, tá? Eles não fazem essa contraposição. Mas o que é interessante é que o RPG ele passa a mensurar, a calcular o sobrenatural. Aquilo que está sobrenatural, além do natural, né? Aquilo que não faz parte do nosso mundo passa a ser controlado por uma ficha, por cálculos, por dados, por informações. Então, para que isso? Para fins lúdicos. Você pega o metafísico e você filtra pela matemática. O metafísico é filtrado pela matemática para fins lúdicos, né? Para você se divertir, para você brincar. Então, aí aqui a gente lembra um trecho interessante escrito por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu, que ele fala: todos fazem parte de um novo campo de luta, de lutas pela manipulação simbólica da condução da vida privada e orientação da visão de mundo. E todos colocam em prática, na sua ação, definições concorrentes, antagônicas de saúde, de tratamento, de cura dos corpos e das almas. Então, quando o RPG começa a lidar com esses aspectos, com sobrenatural, com magia, com misticismo, com deuses, você está entrando num campo. E esse campo já tem gente. E essas pessoas, elas vão se opor. E vão apresentar o RPG enquanto aquilo que eles reorganizam, orientam, definem. O quê? Como algo perigoso. Olha, isso é mais um dos perigos. Isso é mais uma das coisas que coloca em risco a nossa vida, né? Aqueles quadrinhos clássicos, né, que colocam os jogadores de RPG, tem o Dark Dungeon, que tá
no segundo capítulo da minha dissertação, Dark Dungeon fala basicamente sobre isso, uma garota que começa a jogar D&D, aí colocam ela num ritual satânico, e ela, porque o D&D é uma porta de entrada para magias mais perigosas, né? Então, o RPG está trabalhando com a matéria-prima da magia, só que de uma forma desencantada. E aqui entra esse aspecto, né? O RPG ele pega todos esses valores, são valores, e esses valores eles se tornam em pura e simplesmente um aspecto quantitativo e estandardizado, tá? A gente coloca pura e simplesmente aí são valores de troca, né? Numéricos, valores de troca, você transforma aquilo em possibilidade de cálculo, né? O mito se torna cálculo universal. O mito se torna uma possibilidade inteligível de verificar, analisar e comparar. É a quantificação total do subjetivo. Aí, quer dizer, quando a gente pensa dentro dessa lógica, tá? O que você está fazendo? Você está retirando de aspectos mistérios do mundo, mistérios da existência, mistérios da realidade. Você pura e simplesmente está falando que existe, basicamente, a capacidade de analisar, de colocar tudo isso dentro de um quadro teórico. Você retira a ideia de transcendência, de divino, de mistério, de sagrado. Você coloca como um quantificável, dominado pela racionalidade. E a partir desse aspecto, o RPG, então, a quantificação do subjetivo pode ser encontrada até um RPG antigo que está voltando agora, chamado Vampiro à Máscara, que você tem pontos de humanidade. O que é o ponto de humanidade? Ponto de humanidade, ele trabalha com a ideia o quão humano é o seu personagem. Quer dizer, quanto de mal ele faz nas pessoas e o quanto que ele sofre de remorso. E é interessante a gente pensar que na psicologia nós temos vários cálculos desses. Nós temos várias, né? O Adorno, que saiu da Alemanha fugindo do nazismo, foi para os Estados Unidos, ele escreveu um livro junto com alguns psicólogos americanos sobre a personalidade autoritária. E eles fazem uma quantificação da escala antifascista, a escala F, a escala fascista, onde eles vão perguntando para as pessoas, fazendo perguntas. Então você tem a escala antissemita, escala etnocêntrica, ele tem escalas conservadorismo político-econômico, escala fascista, e aí você vai calculando 52 pontos, você tem uma forte oposição ao antissemitismo. 364 pontos, você é fortemente um antissemita. Então eles criaram perguntas, né? E essas perguntas vão respondendo e vão dando os pontos, e esses pontos vão te dar uma noção o que você é. Parece aquela orientação política que eles fazem uns quadradinhos, né? Ou que eles fazem um plano cartesiano, liberal, conservador, enfim. A ideia que se tem, basicamente, é que isso daí o RPG também vai usar, que é um elemento da ciência, um elemento da quantificação, é um elemento da análise de dados. O Vampiro à Máscara ele trabalha basicamente com isso. Ele trabalha com esse aspecto. Olha, vamos pegar o seu subjetivo e vamos calcular. Nós temos um outro exemplo muito interessante, é um livro chamado GURPS, Viagem no Tempo. Nesse livro, ele vai trabalhar com um aspecto interessante. Ele vai falando sobre as várias teorias de viagem no tempo, e tem a coluna lateral. O GURPS ele é formado texto, e aí você tem as colunas laterais para auxiliar, para comentar alguns aspectos, algumas ideias. E nesse GURPS Viagem no Tempo, na página 44 e 45, ele fala sobre geometrodinâmica, quando ele vai falar das teorias físicas de viagem no tempo. Ele fala aqui uma coisa muito interessante, que basicamente aqueles que nunca estudaram relatividade geral provavelmente não serão capazes de entender nada depois do primeiro parágrafo. É interessante você pensar nisso. O RPG está se posicionando enquanto científico, ele está dialogando a partir de uma teoria científica. Para quê? Para você melhor criar o seu jogo, melhor entender o seu jogo, melhor perceber o que fazer, como ser. Nós temos um outro exemplo aqui
o GURPS Viagem no Tempo, o GURPS Viagem no Tempo, o GURPS Viagem Espacial, que eles indicam vários livros de divulgação de astronomia. Eles têm, por exemplo, uma fórmula para definir a duração do ano de planetas. Então ele apresenta uma fórmula. E essa fórmula você vai fazer uma equação matemática para você definir, se você está criando seu mundo, quanto tempo dura o ano. Né? Quer dizer, todo um processo pleno de um diálogo com um pensamento científico muito sério, principalmente nos livros do GURPS, mas em outros livros também. Tem muitos livros que fazem uma análise histórica de armas, de formas de sociedade. É muito interessante. Tem um jogo que saiu recentemente chamado Dialeto, né? Saiu em inglês apenas, em que eles fazem toda uma discussão sobre linguagem, construção da linguagem, etc. Então eles vão procurar linguistas, eles vão dar ideias, criação de linguagens, teorias sobre linguagem. O RPG ele trabalha muito, ele carrega muito esse conhecimento científico como forma de organizar os espaços, as informações, para racionalizar coletivamente, né? Esse aspecto do coletivo. Ainda no GURPS a gente encontra, por exemplo, tabela de nível tecnológico. É uma visão, a gente poderia falar, bem evolucionista, mas é uma ideia de que existem desenvolvimentos tecnológicos, né, de 0 a 10. Existem algumas vantagens e desvantagens, e é interessante, por exemplo, estigma social. Estigma social não fala que você é inferior. Estigma social fala, pura e simplesmente, que você sofre preconceito, que é considerado inferior pelo povo. Ele fala que você pode ser uma mulher, ele fala que é uma mulher no século XIX, ou seguidores de algumas religiões dos Estados Unidos, um índio americano em território branco no século XIX, um godo no Império Romano, um intocável na Índia. Então, todos os exemplos de dados históricos, né, que ajudam a ilustrar, a entender, a buscar. E aqui nos faz pensar um pouquinho sobre uma distinção que uma socióloga húngara, uma filósofa socióloga húngara chamada Agnes Heller, ela fez sobre o pensamento cotidiano e o pensamento não cotidiano. O que seria o pensamento cotidiano? Nas palavras dela, o pensamento cotidiano é a reprodução imediata do homem particular, e por isso sua teleologia está voltada para o particular. Então, tudo aquilo que você faz para reproduzir-se na sociedade. Quer dizer, você sabe atravessar a rua, você sabe pagar uma conta. Então são conhecimentos que são úteis e importantes para o seu dia a dia. É aquela velha discussão. Você vai alugar uma casa, você pergunta para o corretor: o sol nasce onde? O sol vai para onde? Na verdade, você sabe, cientificamente não é o sol que vai, é a nossa percepção, né? Bom, apesar que isso está em dúvida hoje em dia pelos terraplanistas. E que isso cabe uma outra discussão aqui que por hora a gente não vai fazer. A discussão basicamente é o seguinte: você não precisa ter conhecimentos científicos para sobreviver. Por exemplo, você está doente, você toma um remédio, você não precisa saber o que esse remédio vai fazer ao seu corpo. Você sabe que esse remédio faz bem. E ponto. Ou você faz um chá, você toma um café. Você não tem necessariamente que saber como funciona. Você sabe que funciona. Esse é o pensamento cotidiano. Te ajuda a compreender, a fazer. Tá? E a gente vai ter as atividades não cotidianas, que são as atividades necessárias para a produção e reprodução da sociedade, que superando a individualidade, tais como ciência, arte, de certa forma, religião. Entre o pensamento cotidiano e o não cotidiano, a Agnes Heller vai colocar quatro etapas, né? 4 esferas. A primeira, do pensamento cotidiano, é o intentio recta 1. Por que é o intentio recta 1? É organizar a experiência, agrupar e organizar. Então, é um pensamento pré-científico. É aquele pensamento que vai compreendendo: se você for por ali, aquilo é ruim. Se você for por ali,
Então você está organizando a sua experiência do seu cotidiano e você pode experimentar, você pode transmitir essa experiência para outras pessoas, né? Então, nesse sentido, você é uma possibilidade de você compartilhar a informação, você adquire essa informação e você compartilha. Mas isso ainda não é teórico. Qualquer pessoa pode aprender isso. Qualquer pessoa pode organizar esse pensamento. O Intente o Recta 2 parte das experiências e dados no pensamento cotidiano e desenvolve e acaba, de certa forma, superando, né? A ideia, o que o Platão vai trazer aqui é a ideia de que você começa a sair pura e simplesmente desse pensamento, né, mais cotidiano, mais mundano, começa a elaborar algumas informações. Aí a gente vai ter Intente oblíqua. Intente oblíqua 1, Intente oblíqua 2. Por que oblíqua? Porque não é reta. Não é verificável no seu dia a dia. Você não olha, observa, nossa, então é assim. Vou dar um exemplo, né? Tá falando que o que Agnes Heller comenta é que a Intente oblíqua ela se desvincula do pensamento empírico. Você não consegue, por exemplo, usando moeda, você consegue entender o funcionamento da moeda? Vocês sabem que na economia a explicação do funcionamento da moeda não é tão simples. Eu sempre paguei conta, então eu sei o que significa contas. Por exemplo, vocês sabem que tem uma grande brincadeira, né, que a pessoa que não entende economia, quando vê o Brasil, o país está em crise, por que não imprime mais dinheiro? É só imprimir dinheiro. Então, quer dizer, a sua ideia é, enquanto eu tiver dinheiro para pagar as contas, eu vou conseguir resolver os problemas. Por que o Brasil não pode fazer mais dinheiro porque a gente paga as contas? Então, quer dizer, isso não é uma coisa óbvia no cotidiano, né? Isso não é uma coisa óbvia para se compreender. É necessário um estudo mais aprofundado. Você não vai tirar do dia a dia. É aquela velha história, uma pergunta. Se a Terra gira, se eu ficar pulando, em 2 horas eu chego no Chile? Porque eu estou pulando. A Terra gira e eu supostamente, a Terra está girando e eu supostamente ia cada vez mais, né, para um outro. Como que você explica isso? Você não explica pura e simplesmente pela sua observação empírica da realidade. A parte de teoria, né? Quando eu falei aqui dos livros do GURPS, por exemplo, quando eu falei sobre... É toda uma racionalidade, um científico que é oblíquo, não é reto. Ele exige desvios, ele exige desvio do cotidiano, de noções do cotidiano, tá? E aí, de certa forma, o que é importante a gente perceber, quando a gente fala do RPG, a gente está falando do RPG, o RPG está em constante discussão com aspectos não cotidianos. Por exemplo, você não sabe, vamos lá, nós brasileiros, bom, até mesmo, quando a gente pega um livro de RPG ambientado no Brasil, a gente não tem a real noção, ou a maior parte dos brasileiros em geral não tem real noção sobre os mitos, ou sobre as tribos indígenas que aqui existiam e que ainda existem, né? A gente não tem real noção sobre as práticas cotidianas dos indígenas. Para isso seria necessário antropólogos estudarem, ouvirmos indígenas, né? Todo esse processo que está distante do seu cotidiano. A gente acorda, vai para o trabalho, vai para a escola, volta, assiste TV, assiste Netflix, etc. E tudo se resolve. Mas acesso a esse conhecimento muitas vezes vai se opor ao nosso pensamento cotidiano. Então, quando a gente fala sobre armas, nós estamos falando sobre um conhecimento que você não tem no dia a dia. Armas japonesas do século XV. Você não sabe do dia a dia. Então, o RPG, os livros, principalmente os livros, eles trazem muitas informações, mesmo que fictícias, que você não tem o total acesso. E aí, lembrando a frase, né, Agnes Heller, ela cita: quando Platão afirma que o ponto de partida da filosofia é a maravilha, faz uma afirmação genial. A maravilha é que não revela simplesmente o que se viu ou experimentou, sem que se reconheça no habitual o não habitual. O peculiar é um fato do pensamento cotidiano que conduz além da cotidianidade. Então a fantasia, ela é esse passo, a maravilha, a fantasia é um passo para além do cotidiano. E o RPG ele traz isso.
E não só traz, como ele regula, organiza, compara, estabelece. Então o RPG ele carrega em si muitos elementos das esferas não cotidianas, de conhecimentos não cotidianos, que passam, que permeiam entre os jogadores. Só que o RPG ele também carrega, além dessa influência do pensamento científico, um dado curioso é o que Michel Levy ele vai trabalhar e Robert Serre, eles vão trabalhar chamando de romantismo anticapitalista. Como o próprio nome fala, o romantismo, né, anticapitalista, ou seja, ele não está falando que é um comunismo, que o RPG é uma prática comunista, mas o RPG ele apresenta um certo olhar, muitos manuais apresentam um certo olhar de crítica aos andamentos da sociedade capitalista tecnológica, né? É um certo olhar de questionamento, né? Para onde estamos indo, como estamos indo. E a gente pode perceber essa visão crítica que estabelece, por exemplo, o valor de não estar conectado. Olha que interessante, ao invés de estar no computador, digitando, você está conversando com os amigos, cara a cara, batendo papo. Isso é muito importante, isso é muito legal. Então, o RPG ele carrega esse aspecto, ele carrega esse discurso. É uma valorização de certas características pré-capitalistas, né? Então, por isso que eu falei, anticapitalista não é necessariamente um comunista, mas ele é um questionamento dessa perda de certas práticas, né? Que na sociologia clássica a gente diferencia entre comunidade e sociedade. Então a gente fala de comunidade, a gente está falando basicamente de relações pessoais, de vínculos que têm valor natural em si, amigos, famílias, valores comuns. E a sociedade é esse grupo imenso de pessoas que não se conhece, que não se relaciona, que se cruza constantemente, que não se conhece e não quer se conhecer. Então a perda dos laços sociais cada vez maior, né? Cada vez mais perdemos esses laços sociais e o que a gente vê é que o RPG muitas vezes ele faz essa crítica de que a gente está ficando estandardizado, a gente está perdendo a capacidade de imaginação, de criação. As pessoas não conseguem mais contar uma história. As pessoas têm dificuldade de imaginar uma história, de inventar uma história, mas elas consomem muita história, né? Aqui tem um trecho dos dois autores que as pessoas reclamam o livro e jogo de sua fantasia imaginativa. Entram em choque com a extrema mecanização e insipidez do mundo criado pelas relações capitalistas. O romantismo representa a revolta da afetividade reprimida, canalizada e deformada sob o capitalismo e da magia da imaginação banida no mundo capitalista. Quer dizer, você não cria histórias, você chega, liga no Netflix e assiste qualquer coisa. E convenhamos que a gente assiste muita coisa ruim e praticamente por inércia. E o que ele está falando? Que essa postura, esse romantismo anticapitalista, esse incômodo com recebimento cada vez maior e a prática cada vez menor. Então a gente vai se tornando cada vez mais passivo, né? Saiu recentemente um filme no Netflix que tem alguma interatividade. Isso gerou uma grande discussão. Eu vi muitas pessoas discutindo. Nossa, olha, quer dizer, um pouco de interatividade, já coloca as pessoas em uma outra esfera. E aí o que entra essa discussão? A ideia de que a crítica romântica ela busca reabilitar um pouco a ficção enquanto elemento de crítica, né? Elementos dessa reificação e seria uma tentativa de reencantamento do mundo pela imaginação. Não é um reencantamento de acreditar em magia, mas é um reencantamento de buscar a magia enquanto algo que poderia nos ajudar a repensar o mundo, tá? Nós temos, por exemplo, um autor muito famoso que se encontra dentro do romantismo anticapitalista, que é o Tolkien, né? Saruman, com a sua Revolução Industrial,
está colocando, destruindo árvores, ele é o inimigo, né? Nós temos um trecho aqui do Tolkien. Parte da enfermidade essencial desses dias, produzindo o desejo de escapar, não de fato da vida, mas sim do nosso tempo presente e da miséria que nós mesmos fizemos. Estamos agudamente conscientes tanto da feiura das nossas obras quanto do seu mal. Ou seja, é uma crítica social, uma crítica moral, né, em relação ao caminho que o mundo está indo, e por isso então que ele se volta aqui falando do escapismo. Na verdade não é escapismo da vida, mas é da sociedade que o Tolkien, por exemplo, não concordava. A gente tem o próprio Lovecraft também, ele faz uma visão, um romantismo anticapitalista, né? Que é essa crítica do caminho, da destruição da imaginação. E aí, os livros de RPG, onde que encaixam nisso? Eu peguei aqui um trecho de um deles, Spencer Hale, ele fala: muito antes de termos sido inundados com a mídia moderna, antes da televisão, do rádio e dos videogames, havia a narrativa. Havia uma forma de reunir todos com o fim de transmitir ideias e compartilhar experiências. Mas a narrativa faz bem mais que isso. A narrativa juntava as pessoas e lhes concedia um sentimento de pertencer. Ela ensinava as pessoas a serem mais empáticas com seus companheiros humanos e lhes concedia uma compreensão mais ampla da vida. Não apenas do ponto de vista de um, mas de muitos. Era a base da família, tribos, vilarejos e comunidades inteiras. Então, essa ideia, alcançar as pessoas em escala maior, assim surgiram as conveniências que se enraizaram com tanta força nas sociedades modernas. A televisão nos inunda com imagens que nos ensinam como nos vestir, comer e viver. Então, essa crítica que o autor faz, né, esse olhar, é basicamente a ideia de que as pessoas vão se tornando cada vez mais passivas, né? Cada vez menos ativas, cada vez menos participativas, e essa passividade ela vai se tornando cada vez uma constância maior, e essa passividade ela nos retira né, essa possibilidade de pensar, de falar, de reimaginar, de reinventar. O Spencer Hale, então, ele fala um pouco sobre a importância do RPG. Ele tem uma passagem bem interessante aqui. Mas as lições aprendidas na experiência da vida real, isto, por sua vez, concede aos jogadores um vislumbre de um lado da vida que eles podem ter ignorado. Concede aos outros a chance de ver a vida pelos olhos de outras pessoas e os ajuda a entender os desejos e as motivações dos outros. Isto é contar histórias, a forma antiga da arte que sobreviveu ao teste do tempo e, com a ajuda de uma nova geração de pensadores ativos, reconquistou seu lugar de direito no mundo. Então, essa ideia, essa possibilidade de você ter essa experiência que a narrativa, principalmente o RPG, como ele aponta, ele vai trazer. Por quê? Porque você vai pensar o mundo, imaginar o mundo, você vai falar de um ponto de vista que não é seu, né? É uma ideia de uma alteridade, é uma ideia de uma reflexão que te permite pensar o mundo, te permite rever posições, te permite entender situações, tá? Então esse é um processo que ele é muito marcado no RPG, ele é muito dito, ele é muito lembrado. Tem um autor bem famoso, Mark Hagen, que ele comenta: o hábito de contar histórias está se tornando mais uma vez parte da nossa cultura. É disso que se trata esse jogo. Não são histórias contadas para você, são histórias contadas para si mesmo. O propósito de Vampiro é tornar as lendas e mitos antigos uma parte mais substancial da sua vida. Essa ideia do retorno da narrativa, essa ideia de que contar histórias faz parte da nossa natureza, não só ouvir histórias, mas contar histórias. E são pontos muito claros de uma visão, né, esses autores que eu citei, poderia pegar outros, de um romantismo anticapitalista, de um romantismo que questiona
o produto da sociedade que nós estamos recebendo, né? Essa passividade, essa falta de interação, e que acaba, de certa forma, colocando o RPG como um ponto muito específico. Você vai contar suas histórias, imaginar suas histórias, e que agora está voltando de novo à tona. É curioso a gente perceber o quanto que existe alguma discussão aí sobre um fortalecimento do pensamento religioso, e curioso que esse pensamento religioso que questiona a ciência também questiona RPG. Tá? Alguns sites, algumas igrejas que hoje estão questionando o darwinismo, estão questionando o ensino de determinadas teorias, também questionam o RPG. Né? O RPG ele é visto como uma parte desse mundo que está errado, dentro dessa visão de mundo. Ok? Gente, foi isso. Obrigado. Tchau, tchau.